Flávio, dois projetos de leis absolutamente iguais no texto, um na Câmara e um no Senado, onde a gente vê claramente que os parlamentares envolvidos, principalmente na Câmara, que são 4 ou 5 parlamentares, são quase todos do movimento Renova BR, e no Senado também um senador, pelo menos, é do Renova BR. E como é que você avalia esses dois projetos? Porque eles interferem diretamente na internet brasileira. Olha, Queiroz, primeiro, o fato, né, de a internet estar servindo para campanhas de desinformação que têm afetado questões tão importantes, né? E a gente pode... O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, com o Congresso como está, com o Bolsonaro na presidência da República, eu reputo como resultado de uma campanha de desinformação que vem já muito antes, que vem desde 2016, né? E muito por conta de como as plataformas moderam e gerenciam seus conteúdos. Eu até, nessa semana, no blog do Intervozes na Carta Capital, eu publiquei um artigo e levantei uma pesquisa que um site de esquerda dos Estados Unidos fez quando o Google anunciou que alteraria a calibração dos seus algoritmos para reduzir a visualização de sites que divulgavam notícias de baixa qualidade, e que essas notícias de baixa qualidade eles qualificavam como fake news e teorias da conspiração, né? Isso era 2016. E eles mostram, usando o próprio Analytics do Google, aquela ferramenta em que você mede a visualização dos sites, tudo, como os sites de esquerda e os sites com discursos não hegemônicos, né, tiveram a sua visualização reduzida. E o quanto que isso interferiu no que está acontecendo nos Estados Unidos e também no que aconteceu aqui, porque eles aplicaram essa modificação, né, não só lá, aqui também. E usavam, segundo o próprio Google informava, né, que usavam também para garantir que as notícias eram boas e de boas qualidades, a mídia hegemônica, né? Então, aqui no Brasil, isso teve um problema grave, né? 2016, a gente está falando do impeachment da Dilma, da Lava Jato, daqueles discursos todos, e quando outras mídias, as mídias chamadas alternativas, os blogs falavam que havia uma teoria da conspiração, que havia ilegalidades nas práticas da Lava Jato e tudo, o que se dizia? Que aquilo lá era a teoria da conspiração. Consequentemente, né, aplicando os algoritmos calibrados do Facebook, esse tipo de narrativa e de matéria não tinha a mesma visualização do que as matérias da Globo, do Valor Econômico, enfim, da Bandeirantes, enfim, da mídia hegemônica. Inclusive, né? Colunas de blogs que eram favoráveis ao processo. Né? Quer dizer, exatamente. Eles tinham uma visualização muito grande em relação a outros blogs progressistas ou não, que não compraram a versão corrente e contestavam algumas informações. Né? Exatamente. Aí, quando vem a Vaza Jato, né, que o Intercept começa a divulgar aquelas coisas, a gente vê que a conspiração não era uma teoria, mas era um fato consistente, comprovado, né? Tá aí todos os elementos fortíssimos mostrando que houve, sim, um uso indevido, né, da máquina judiciária para, enfim, fazer tudo que a gente sabe que foi feito e que teve os efeitos políticos. Depois, na própria eleição, né, o uso da plataforma do WhatsApp para divulgação de muita campanha de desinformação, tudo isso usando dados pessoais, né, usando sim os dados que o próprio WhatsApp tem por conta da base de dados junto com o Facebook ser a mesma, porque quando o Facebook comprou
o WhatsApp, eles disseram que iam manter as bases de dados separadas. E pouco menos de 2 anos depois, eles unificaram as bases de dados. Então, as empresas que fazem marketing político, que usam a base do Facebook, têm acesso a uma série de dados e um acesso que a gente sabe com um controle falho, como aconteceu com a Cambridge Analytica. Não vou falar falho propositalmente, ou por incompetência, ou por falha de sistema, mas foi falho, porque acessou-se dados pessoais e utilizou-se de uma forma abusiva e ilegal dados pessoais para direcionar campanhas de desinformação. Então, e agora, né, com a doença, tem até uma pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre o uso do YouTube para campanhas de desinformação. Eu posso até te passar, acabou de sair, muito boa também, mostrando a gravidade dos efeitos do uso da internet para se promover discursos de desinformação, discurso de ódio, negacionistas, essa loucura toda que a gente vê acontecer na internet. Então, eu entendo, né, e eu concordo que é necessária uma iniciativa legislativa para, de alguma maneira, regular esse universo. Mas a gente não pode deixar de entender também que esse, pelo menos na minha compreensão, é um dos temas mais desafiadores que existem. Porque, na medida em que você tenta responsabilizar as plataformas, e é isso que esses 2 projetos de lei têm como, na base, principalmente, é responsabilizar e obrigar as plataformas a agirem diante de determinadas condutas, né, que eles descrevem ali. Descrições, muitas vezes, muito subjetivas, né? Então, quando você responsabiliza as plataformas, o que você está fazendo? Você está colocando na mão de uma empresa privada o poder de dizer o que pode e o que não pode ser veiculado da internet. O que vai ganhar maior recomendação ou menor recomendação. O mesmo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o ano passado, fez uma pesquisa muito importante, que até levei eles lá no CGI para apresentar, mostrando que quando você entra na plataforma do YouTube e você entra num canal de poderes legislativos, e eles pesquisaram o Poder Legislativo Federal e os estaduais, no sistema de recomendação e de vídeos automáticos que rodam ali, o YouTube te manda para uma Mamãe Falei. Então você entra, o cidadão, o usuário entra ali num canal verificado, porque os canais dos poderes legislativos são canais verificados, e dali você cai para um universo completamente louco. E isso de acordo com o quê? Com o critério dos algoritmos do YouTube, com um critério privado, definido e calibrado, muitas vezes com base em acordos políticos. Por exemplo, o Intervozes teve alguns vídeos removidos com base na justificativa de violação de direitos autorais da Globo e da Bandeirantes, sendo que os vídeos estavam respeitando a lei de direitos autorais, porque a lei de direitos autorais permite que você utilize trechos, né? Pequenos trechos para fazer referência e mesmo para criticar. Mas como os vídeos criticavam, e o YouTube tem um mecanismo lá chamado Content ID, que é uma base de dados que eles criam para os grandes titulares de direito autoral colocarem lá seus vídeos, né? E que quando houver uma coincidência entre vídeos postados por terceiros com aqueles vídeos depositados ali na base de dados, eles derrubarem o conteúdo, né? Eles se valem disso, né? Então, foi até engraçado, porque há poucos dias atrás, a Ivete Sangalo fez uma live, um show,
da casa dela, de pijama, tal e coisa. E aí, curiosamente, né, como ela estava fazendo da casa dela, e lá na base de dados o YouTube entende que a Ivete Sangalo é propriedade da Globo, eles derrubaram a live da Ivete Sangalo. E aí foi aquele que procura, volta o vídeo, não sei quem. E a Globo teve que ligar lá para eles e dizer, bota o vídeo de volta. Entendeu? Eu autorizo, né? Eu autorizo. Então, você até saiu num site de fofocas, de televisão, aí saiu a matéria, eu tuitei também. No meu tweet tem a materinha lá, e é uma comédia. Então, quer dizer, uma comédia entre aspas, é uma tragédia, porque o que você tem é uma possibilidade de uma empresa privada controlar o conteúdo. Censura. Controlar o conteúdo brasileiro e decidir o que é, o que todo mundo pode ver ou o que todo mundo não pode ver. Exatamente. Censura. E os últimos dados mostram, né, que o YouTube, por exemplo, ele está atrás só da Rede Globo em termos de audiência. Então, você está falando de um poder de influência imenso, né? Então, assim, apesar de eu entender que é muito importante que as autoridades, que a sociedade, que o legislativo se debruce sobre esse tema, mas que isso demanda um debate mais profundo. Os caras estão fazendo ali na batida, né? Já tem pedido de urgência para votar esse projeto por conta da pandemia. Então, aí começa a ser um discurso de que tudo agora a pandemia é o culpado, quer dizer, passa um projeto de lei tão abrangente como esse, tão importante como esse para a sociedade discutir, na base do, vamos lá, rito sumário, porque isso aí vai combater o vírus. Como combater o vírus? Exatamente. Eu acho que esse é um tema que jamais poderia passar por um procedimento legislativo dessa forma. Esse é um tema que demanda muito debate, um aprofundamento técnico, inclusive, em cima dos sistemas algorítmicos que essas empresas utilizam para calibrar e para fazer o gerenciamento dos conteúdos. Uma discussão sobre o papel das empresas de checagem, porque eles apoiam claramente a moderação dos conteúdos sobre a checagem por determinadas empresas, e a gente precisa discutir quem são essas empresas, como são essas empresas também, porque hoje em dia as empresas de checagem, em geral, as mais poderosas, são relacionadas à mídia hegemônica, que de neutra não tem nada, a gente sabe muito bem. Pois é, essa foi uma grande preocupação quando eu li ali o teor de um projeto que vale por dois, né? Quer dizer, justamente assim, eu olhei, a mídia alternativa, ela vai ficar à mercê dessas empresas de checagem de conteúdo, e a depender de quem está levando esse pleito a elas, quer dizer, o cara pode chegar e dizer assim, este blog aí, o Capital Digital, ele faz desinformação contra o Ministério da Economia. Exatamente. E aí os caras podem simplesmente me carimbar como um site de desinformação, porque eu não concordo com a informação que eles prestam. Exatamente. E tem mais duas coisas. Uma coisa importante é o seguinte, esse decreto, esse projeto de lei, ainda que ele diga que deve se respeitar o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, mas mais especificamente eu vou falar sobre o Marco Civil. O Marco Civil, no artigo 19, né, ele incorporou um princípio, que é o princípio da inimputabilidade da rede, né? É você não responsabilizar os intermediários, né? Você não vai culpar o carteiro pelo conteúdo da carta que você recebeu. Isso é uma coisa que, aliás, todos os princípios, né, que constam do decálogo, né, de princípios de governança da internet que o CGI baixou em 2009 e que eu acho que ele continua muito atual, eles foram incorporados pelo Marco Civil da Internet. E essa garantia da inimputabilidade da rede
e que é um princípio reconhecido internacionalmente como fundamental para você garantir a liberdade de expressão na rede, a neutralidade do fluxo de informações na rede, ele está ali no artigo 19. O artigo 19, diante destes projetos de lei, ele será afetado claramente, porque você está criando a responsabilidade para os provedores, independentemente de uma apreciação judicial prévia, né? Não que eu ache que as plataformas só podem remover conteúdo com ordem judicial. Seria um absurdo a gente falar isso, porque a gente está falando de empresas privadas que estão no Brasil cumprindo lá, se beneficiando do princípio da livre iniciativa, que está garantido pela Constituição Federal. Elas já fazem moderação de conteúdo e acho que elas vão responder por atos próprios também. Por exemplo, né? Quando, e aí vamos entrar no segundo ponto que eu queria destacar. Esse projeto parte do princípio que essas empresas só serão responsabilizadas, que precisa aprovar isso, porque precisa de uma lei para responsabilizar essas empresas. Não precisa. A gente já tem outras leis que responsabilizam essas empresas pelas práticas que elas utilizam. Quais leis são essas? Primeiro, com a defesa do consumidor, que fala que os serviços que se oferece devem ser seguros, né? E o que acontece? O que aconteceu nas eleições de 2018 mostram claramente que esses serviços não são seguros, né? Porque se utilizaram dos nossos dados pessoais, né, de uma forma totalmente ilegal, né? Fizeram uso arbitrário dos nossos dados e fizeram aquela campanha de desinformação que trouxe consequências políticas impensáveis, né? A ponto da gente ter esses loucos que a gente viu nessa reunião aí ontem, governando o país, né? Teve uma consequência gravíssima. E tanto, né, eles agiram mal que lá, quando a Folha de São Paulo, naquela matéria da Patrícia Campos, lá, divulgou entre o primeiro e o segundo turno que estava havendo o uso do WhatsApp indevido, né, para fazer disparos em massa de desinformação, eles imediatamente localizaram de onde vinha, de onde estava vindo, e eles tiraram um monte de contas do ar, bloquearam uma série de contas. Recentemente, eles ajuizaram uma ação na justiça. Eu até fiz um post no blog, finalmente o WhatsApp fez alguma coisa para obter o reconhecimento do direito de bloquear a Yakult e as outras empresas de marketing que estavam fazendo um uso abusivo do serviço de mensageria do WhatsApp. Quer dizer, não precisa, nós temos legislação que acolhe esse tipo de coisa. A lei eleitoral, por exemplo, a lei eleitoral foi violada em diversos dispositivos, né? E as plataformas, tanto o Facebook, quanto o WhatsApp, quanto o Google, quanto o YouTube, né, que se beneficiaram com a alteração da lei eleitoral, que aconteceu em 2017, e que privilegiou, né, a propaganda paga na internet, nas plataformas delas, claramente, elas assumiram o papel de protagonistas do debate, do espaço de debate político no Brasil. Ou seja, isso significa responsabilidade. Então, se eles estão assistindo ali o pau comendo, né, na plataforma delas, não estou nem só falando do WhatsApp, estou falando de todas, porque no YouTube isso aconteceu muito, tanto é que muito do que se enviava pelo WhatsApp eram links de vídeos do YouTube, né? Tinha ali uma casadinha, uma associação, né, do que se postava no YouTube
com o envio das mensagens, né? Então, eles não fazem nada, eles ficam assistindo, as empresas estão ali ganhando com isso, obviamente, porque elas ganham para isso, elas ganham não só das empresas de marketing, mas ganham em visualização, porque a gente sabe que isso movimenta barbaramente e isso monetiza a atividade das empresas. E elas não fazem nada, elas não vão... Não houve nenhum poder moderador, né? Não houve nenhuma moderação. Não. A coisa fluiu normalmente, solta, sem nenhum critério político, nada. O TSE parece que ficou assistindo na sala com o saquinho de pipoca a coisa acontecer e seguiu o barco. E tudo indica que a próxima eleição geral no país vai pelo mesmo caminho ou pior, né? Porque vai depender de... Não, eu acho o seguinte, eu acho que o TSE, o TSE, aquela coletiva que o TSE deu entre que foi, Matheus? Eu estou trabalhando. O home office. Entre o primeiro e o segundo turno, né? Aquilo que teve uma coletiva de imprensa que o TSE fez, era a Rosa Weber, né, que era presidente do TSE naquela hora, com o Etchegóin do lado. Eu nunca vi um negócio desse. O tribunal com o ministro da Casa Civil, que era um militar, sentado ali do lado, e eles ignoraram. A imprensa perguntou sobre isso e a Rosa Weber falou tranquilamente, disse que estava tudo transcorrendo muito bem. Que estava tudo certo, que fake news era um fato da vida e que se alguém tivesse a solução, que apresentasse para ela. E a coisa seguiu. E os processos estão abertos, as evidências de que aconteceram ilegalidades gravíssimas previstas na lei eleitoral, como financiamento não declarado por empresas, como o uso de endereços eletrônicos que não eram só o dos partidos políticos, como o candidato falando mal do outro em vez de falar de si. Quer dizer, ali teve, não sei, teve uns 5 ou 6 dispositivos da lei que foram desrespeitados e os processos não andam. E a gente nessa situação... Estão sob um manto de sigilo também, que não se divulga nada do que foi visto. E é curioso, porque não se fala nada, o TSE não diz, não mostra, não fala nada, mas o Fux, na decisão dele lá do IBGE, em um determinado momento, ele colocou uma frase que me chamou a atenção, que foi quando ele disse que eu vi o que se pode fazer com as bases de dados dos eleitores lá no TSE. Eu falei assim, se você sabe o que se pode fazer, por que não mostra, né? Pois é. Então, eu acho assim, eu acho que é importante a gente ter uma regulação mais específica a respeito da moderação e do gerenciamento de conteúdos nas plataformas, sem dúvida nenhuma, mas acho que não deve ser tratado no modo de urgência como está sendo tratado, inclusive porque nós temos leis que garantem e que protegem dos receios aí do que está acontecendo. E as plataformas têm como, sim, serem responsabilizadas por atos próprios, né? Na medida em que eu sou um fornecedor de serviço de internet, né? E eu deixo vídeos, determinados vídeos amplamente legais e identifico de onde vem isso. E não vou à justiça e não vou aos órgãos competentes para tomar a medida, como o WhatsApp fez agora. O WhatsApp foi para a justiça e falou, olha, eu quero uma liminar para me garantir que eu não vou disparar as mensagens desse pessoal. E conseguiu eliminar. A liminar está de pé aí. Então, eu acho que a gente tem lei que garante. É desejável, sim, aprofundar, mas a gente precisa de muito debate, porque é muito arriscado a gente transferir para empresas privadas, que são empresas
americanas, monopolistas no planeta, né? Num momento onde existe uma disputa, e aí não é teoria da conspiração, né? Uma disputa grande por esses espaços, por hegemonia nesses espaços, especialmente dos Estados Unidos, né? São empresas que têm convênios com as agências de segurança, todas têm convênios, passam dados nossos para os órgãos de segurança americanos. Então, eu acho que é temerário aprovar esses projetos nesse clima emocional de pandemia e nessa urgência. O que me chamou muita atenção é isso, quer dizer, nós vamos discutir o futuro da nossa rede, do debate político, seja econômico, político, religioso, seja o que for. Nós vamos discutir isso em 2 semanas, em 1 semana, 2 semanas, em função de que existe uma pandemia, uma epidemia sanitária, aí, uma crise, e que... Isso virou desculpa para tudo, né? Virou desculpa para tudo. A pandemia virou desculpa para tudo, mas justamente a pandemia que deveria nos colocar numa posição de cautela, de discutir isso mais profundamente. Exatamente. Pode ter consequências muito graves para a democracia no mundo. Até porque, Flávia, a gente sabe que o vírus não vai morrer por conta desse projeto de lei. Exatamente. Vai morrer uma série de coisas, a liberdade de expressão vai morrer, mas o vírus em si, que é o objeto da emergência desse projeto de lei, não vai morrer. E mais, né? Como não existe um remédio, não existe uma vacina, e a informação para gerar confiança nas pessoas, para as pessoas aderirem, né, aos comportamentos desejáveis, é muito importante. Você afetar os processos informacionais nesse momento de uma forma assodada é muito perigoso. É muito perigoso. E, Flávio, na rede não se faz nada impunemente ou anonimamente como se pensa. Quer dizer, eu acho que se você hoje existe a fake news aí da pandemia e tudo mais, você tem como identificar a origem, você tem como identificar o autor, há instrumentos para você punir essa pessoa. Não há nenhum, nós não temos nenhum hiato jurídico no país que possa dizer, sabe, a pandemia está aí, se a gente não fizer esse projeto de lei andar, a coisa vai piorar. Não é por aí esse caminho. Sabe o que acontece? Eu acho que tem uma cultura, né, que, infelizmente, desde lá daquela CPI dos cibercrimes, não sei se você lembra, que também existe muita gente oportunista que aproveita esses momentos de alta comoção social para reduzir direitos. O artigo 19, né, que é esse da inimputabilidade da rede, que declaradamente está lá, a primeira frase do dispositivo é: a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Esse é o objetivo daquele dispositivo, né? As pessoas se aproveitam desses momentos para tentar reduzir o que a gente conseguiu ali com a aprovação daquele dispositivo, né? Então, existe isso, e existe uma outra coisa que eu acho que as pessoas esquecem. Parece que, assim, tudo na vida vai se resolver na internet. Pô, se existe um grupo de pessoas promovendo desinformação no campo da saúde, isso é crime. A polícia, antes, né, o Ministério Público, antes da internet, o que eles faziam para descobrir os criminosos, para prender os criminosos, para impedir as condutas criminosas? Então, mas agora tudo acontece na internet. Aparelhe a polícia, invista na polícia. A polícia tem que saber agir nesse novo universo. Agora, nós vamos punir todo mundo, porque então você não consegue fazer os investimentos necessários na polícia, no Ministério Público, aperfeiçoar os mecanismos de investigação. Então, você pune todo mundo e põe em risco a democracia dos países.
Quer dizer, é um negócio maluco, né? E, assim, esse é um assunto tão sensível que você vê na Europa, né? E as discussões são infindas a respeito disso. Ninguém ainda, nenhum país foi capaz de cravar. Existe lá na Alemanha uma lei mais assim, quando existe dolo, quando existe que autoriza, né, a remoção que responsabiliza as plataformas, mas num segmento específico é muito criticado e não está dando certo, né? Não está sendo suficiente, é óbvio que não, para fazer isso. Mas na maioria dos países as pessoas estão discutindo isso. É muito sensível, né? As recomendações que existem pelos órgãos internacionais ao contrário, é de não responsabilizar os provedores, né? Então, eu acho temerária essa corrida aí pela aprovação desses projetos. Para finalizar, Flávia, você tem visto os partidos, em geral, preocupados com esse assunto, ou a coisa está caminhando lá dentro da Câmara e do Senado, assim, a toque de caixa, sem nenhuma percepção clara dos parlamentares sobre o que eles estão votando? Não, eu acho o seguinte, eu acho que os parlamentares, como eles estão muito assustados com o que aconteceu, né? Eles podem estar achando que, de alguma maneira, né, aprovar esse projeto é melhor do que não ter nada, né? O que, para mim, demonstra um desconhecimento, né? Seria necessário que eles aprofundassem um pouco mais quais são as garantias legais que a gente já tem, né? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a lei eleitoral, a gente tem o Código Penal, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz garantias claras, já expressas hoje, com relação à postagem de conteúdos nocivos à criança e adolescente, para remoção. Quer dizer, a gente tem um leque, né, de opções legislativas que, infelizmente, são muito pouco aplicadas. E é nisso que eu acho que a gente deveria investir, em fortalecer a cultura dessas garantias, que estão sendo esquecidas pelos formuladores de política pública, pelos aplicadores da lei, e aí o pessoal fica desesperado querendo aprovar um negócio desse, que pode trazer consequências péssimas para os próprios parlamentares, né? Você diria que, do ponto de vista legislativo, legal, se eles conseguirem aprovar esses projetos, um deles, no caso, que são iguais, mas um deles, se eles conseguirem aprovar esse projeto, você diria que o marco civil fica comprometido, pelo menos nessa questão da liberdade de expressão, das garantias que existem ali? Sim, porque o artigo 19, né, que é o artigo que trata da não responsabilização dos provedores, ele vai ser afetado. E aquele é um dispositivo claríssimo, né, porque inclusive está escrito ali no texto do dispositivo, com o objetivo de não se responsabilizar automaticamente as plataformas, né, de não se fazer a opção pelo notice and take down, né, que você manda uma notificação, qualquer interessado manda uma notificação e derruba o conteúdo, e aí, se não derrubar por uma notificação, o provedor estaria responsabilizado, que isso viola a liberdade de expressão, cerceia a liberdade de expressão. Por quê? Porque na medida em que a empresa vê o risco de ser responsabilizada por qualquer notificação, como modo de administrar a sua base e reduzir o risco de responsabilização, ela vai retirar. E aí nós estamos perdidos. Quer dizer, nós já estamos tendo muito problema de liberdade de expressão nas plataformas, nós já estamos tendo. Ao contrário, né? A gente não está tendo a garantia, né, da liberdade de expressão, porque as plataformas, por atos próprios, pela calibração que eles fazem dos algoritmos que eles usam para moderar conteúdos, eles já estão cerceando, né? As pesquisas mostram isso e os fatos estão mostrando isso. Então, eles estão indo num sentido perigoso.
arriscado. O E com risco amparo legal, né? Com amparo legislativo. Isso é que é eles o... estão delegando para a iniciativa privada o poder da censura. E isso é altamente perigoso, principalmente quando você pensa que as empresas que dominam esses serviços mais utilizados são empresas que não são nacionais, são empresas monopolistas com um poder de influência imenso e são empresas americanas. Eu acho altamente arriscado, é perigoso o que eles estão fazendo. Flávio, muito obrigado pela entrevista. Vamos acompanhar esse processo aí lá no Legislativo, porque semana que vem pode correr esse risco aí de Sim. passar numa madrugada dessas aí, esse projeto, que vai afetar toda a internet brasileira. Eu quero dizer o seguinte, para aproveitar aqui a oportunidade, que a Coalizão Direitos na Rede está acompanhando esse processo, tem um posicionamento a respeito desses projetos no nosso site, que é direitosnarede.org.br, tem lá um posicionamento a respeito disso, e que a gente está acompanhando bem de perto. Tá ótimo. Me mantenha informado então, tá certo? Tá certo. Um Obrigada, abraço então, Queiroz. Flávio.